canal Abelhas de Belmacatinga, sou Gilvan. O que é geleia real? Vamos entender um pouco nesse vídeo sobre esse produto. Eu vou logo pegar aqui, início, ler algumas informações que diz tudo sobre pessoas. Isso aqui é tirado de dissertação de mestrado e no contexto de tese de doutorado. Não é um acaso, não é um achado. Então, a geleia real é produzida nas glândulas hipofaringianas. Essa publicação foi de 20 de março de 2015. Se tiver interesse para buscar na internet, nos anais lá da CAPES, que vocês encontram. Encontrada na cabeça de operárias jovens. Guarda essa frase desse texto. São responsáveis pela produção de geleia real. O que é isso? Encontrado na cabeça das abelhas jovens, como está falando aqui, as glândulas hipofaringianas. Além disso, produz também enzimas necessárias ao metabolismo da abelha, tais como as que auxiliam na transformação do néctar em mel. Então aqui tem frases erradas uma atrás da outra. Vamos imaginar onde é que está errado aqui logo de início. Então meus vídeos eles são críticos, você tem que entender o texto. A pessoa não sabe redigir. Por quê? Quando ele afirma que é encontrado na cabeça das operárias jovens, isso implica dizer que depois as glândulas, se são órgãos, deixaria de existir. Está nas operárias, isso é fato. Veja essa sequência de prints. Esses prints são tirados da Caderno Técnico de Veterinária e Zootecnia, que é lá de uma universidade federal de Minas Gerais. Então, essa frase está errada porque as glândulas não desaparecem. Elas mantêm, não a cabeça ficava oca, a cabeça das abelhas. Cabeça oca aqui é de quem falou. Outra coisa que está errado aqui logo de início, que a gente vê também, que são enzimas, isso é, eu vou falar quais são essas enzimas. Agora que está errado, está. Por que está errado? Porque não faz parte do metabolismo. Não, faz parte da digestão. Digestão é algo diferente de metabolismo. Apesar de ser uma sequência, metabolismo, para explicar para vocês, tem livro. Isso é básico. O cara que escreve isso, ele está num conceito mobral. Porque o que é metabolismo? Metabolismo é dois caminhos que podem ocorrer nos seres vivos. Ou seja, são reações físico-químicas, pode ser assim, não só química, porque uma delas é para liberar energia, que é o catabolismo. Segue dois caminhos o metabolismo. Catabolismo pega, por exemplo, a glicose ou a frutose, quebra para liberar energia. No caso do metabolismo ainda tem outro caminho que é o anabolismo. O anabolismo é para poder absorver na construção, renovação de estrutura dos seres vivos, exemplo, as células. Então a frase está equivocada, está errada, porque transformar a matéria, essas enzimas participam sim da digestão. Aí sim, o mel é um produto de origem animal e vegetal, mais vegetal. Então, vamos seguindo aqui para a gente, é importante vocês entenderem. Bom, aqui tem um print, seguindo os outros prints, tem um print que mostra, no caso, as glândulas hipofaringianas são estruturas cefálicas, ou seja, está na cabeça das abelhas. Quais tipos de abelha? Apenas nas abelhas eusociais, as abelhas produtoras de mel, e só numa casta, nas fêmeas operárias, só nas operárias. E por que chamado geleia real? Porque é o alimento da rainha. Bom, vamos seguir aqui. Como que é obtido esse material? Como que o criador pode obter? Ele tem que formar cúpula, pode ser feita de cera, de material sintético, bota em quadro, dentro da caixa lá do ninho da abelha, no caso das apis. A print que vocês têm ali é de uma estrutura parcial de uma abelha apis, tá? E as operárias vão depositar esse material. Que material é esse? Esse material, a geleia real, é produzida a partir do consumo de mel e de pólen, porque ele é uma mistura. Bom, ali o criador, a rainha faz a postura, no caso das aves,
ela continua, as operárias continuam alimentando essa larva, que a alimentação é progressiva, alimentando com esse produto. Logo, ali vai formar uma princesa, tá? O produtor que quer coletar a geleia real, ele tem que tirar essas larvas, da larva ele tira da cúpula a geleia real. É assim que é obtida. Bom, eu vou deixar os prints aqui da anatomia interna de uma abelha. Tem outras estruturas, mas tem outras glândulas importantes. As glândulas não são mais cefálicas, são glândulas torácicas, mas principalmente chama a atenção das glândulas abdominais, por exemplo. Os pares de glândulas, que são no total de 8, 4 pares, são as glândulas serígenas, que é produzida. Bom, vamos entender. No caso de aves, isso não aplica-se para toda, mas a gente tem uma noção. Quando que a abelha começa a produzir a geleia real? 3 dias após o nascimento. Por quê? Porque esses animais são holometábolos, têm metamorfose completa. Transformação, uma larva vira uma pupa, um casulo que não tem estrutura de seda, como por exemplo foi falado no que eu vi numa tese de doutorado, não tem. Ali é o próprio, no caso das abelhas do gênero Apis, ali a gente tem o que? Um favo que ora pode estar servindo para armazenamento de mel, outra hora é o pólen, nessa mesma estrutura, ou estruturas, e outra hora para a postura que a rainha realiza. Bom, então vamos entender como que acontece isso. Do terceiro dia até o 18º, 15º, 18º, as operárias elas estão produzindo esse material nas glândulas hipofaringianas. E aí o que vai acontecer? Ela cessa essa produção, por quê? Porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de, não é meu, mas eu com base na ciência também, eu não estou aqui detonando a ciência, não faço esse tipo de coisa. Então, falando sobre polietismo etárico. Poli é muito, né? E etarismo é idade. O que é o polietismo etárico? É que as abelhas vão, em cada momento da sua vida, fazer outra coisa. A partir do 15º, 18º dia, essas operárias produzem 2 tipos de produtos, são enzimas. Mas quais são essas enzimas? Essas enzimas, sim, elas são digestivas, teoricamente. Elas vão secretar as enzimas, 2 tipos de enzima, que é a invertase. O que a invertase faz? A gente lembra que as abelhas consomem néctar. Néctar são o quê? São carboidratos, basicamente. Tem outras coisas, tem o teor de água elevado. Então, elas vão quebrar. Os carboidratos podem ser divididos em 3 grupos. Monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. No caso desse, é um oligosacarídeo que pode ser chamado propriamente de sacarídeo, que na verdade é a sacarose. Tem no mel, em tese, quando alimentamos com garapa de açúcar, mas não é só a cana. Ela vai quebrar, separar glicose e frutose, essa enzima que tem um papel digestivo, tá? Então, e tem outra enzima que é a glicose oxidase. O que é essa glicose oxidada? Ela vai, em reações químicas, vai transformar a glicose em ácido glucônico. O que é esse ácido glucônico? Esse ácido glucônico ele funciona como se fosse um antibiótico, ou seja, ele vai matar bactérias. Ele é um antimicrobiano, mas principalmente um bactericida, entenda isso. Tá? Então, essa é a questão das abelhas. Bom, uma discussão muito grande, aqui é o canal mais diferente, é o canal que eu não fico aqui, não me enquadro como canal de cientista, nem cientista. Não é isso, não faço esse discurso, tá? Não faço esse viés, mas eu quase apanhei num congresso há uns mais de 15 anos, porque eu fui falar, eu já estava lendo sobre abelhas, que sempre eu sou biólogo, mas na verdade eu não tinha estudado mais a fundo as espécies de abelhas, nem estudei todas, estudei algumas, pelo menos um entendimento global, no caso desse grupo de abelhas, que são as abelhas eusociais. E eu fui falar que as abelhas neotropicais... Não, eu questionei num congresso que as abelhas neotropicais, esse material que elas produziam na época, falando assim, era chamado de geleia real. Para quê? Eu quase apanhei do palestrante.
O palestrante disse não, que geleia real é uma exclusividade das abelhas gênero Apis. Não, o órgão é o mesmo, o material é o mesmo. Vocês vejam agora esse vídeo aqui. Dá uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue mostrar para vocês o alimento larval. É uma abelha nova. Então vamos aqui preparar aqui para uma faca aqui inox que foi esterilizada e a gente vai usar agora. Para ver se a gente consegue ver topo de cera, esse na verdade um chama de cerume, material das abelhas. Vamos ver se a gente encontra alguma célula aberta. A gente vai abrir uma célula aqui, apenas uma, para a gente poder ter o acesso a esse material e mostrar para vocês de fato o que é o material. Essa aqui em cima, essa célula aqui vai ser a melhor. Vou escolher ela por quê? Porque ela tá aqui, ó. Ela fez postura, tá recente. Aqui, eu vou destruir essa célula, ela continua. Tá aqui o ovo. A rainha fez há pouco tempo. Tá aqui, ó. Nós vamos tirar o ovo, observem. O ovo tá aqui, ó. Tiramos o ovo, que eu vou deixar aqui do lado. As abelhas vão certamente deixar aqui para elas consumirem. E aqui tá o material, gente. Esse material é um material viscoso. É um gel, uma gelatina, é um colóide. Aqui, ó. Observe como é que é o material aqui, ó. Aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Esse material as abelhas produzem. Que elas vão vir, vão consumir isso aqui agora. Elas consomem, elas fazem aqui, a célula tem bastante material, só para a gente ter uma ideia. Elas constroem isso aí a partir na consumo de pólen e mel. E esse material é produzido nas células hipofaringianas. Esse vídeo que você acabaram de ver, eu produzi dentro da minha criação. Peguei uma colônia nova, fui lá numa célula de cria, tá? Abri a célula, que ela ficou percolada, e aí vamos entender. No caso, a diferença que existe entre o paralelo, mas em termos de reprodução das abelhas. No caso das abelhas gênero Apis, primeiro tem um favo. Favo, entenda, favo. Ele está na vertical e ali, que equivale às células para as outras abelhas, está numa diagonal, não chega a ser nem numa horizontal. É ali onde a abelha pode depositar só para operárias. No caso, quando ela vai fazer zangão, mas principalmente fazer rainha, rainha é uma cúpula. É uma célula para fazer. O pessoal diz, uma cúpula, é uma realeira. É uma realeira, porque as abelhas, muitas abelhas fazem isso. A abelha faz a postura entre 3 e 5 dias, mais ou menos. Tem algumas discussões, mas vamos imaginar isso. Aqui fica um ponto de entendimento. 3 a 5 dias. Vai eclodir uma larva, essa larva começa a se alimentar. Tem geleia real em todas, mas tem, no caso das larvas que é para ser operária, os zangões recebem o que? Vão receber mel. No caso das larvas que é para ser princesa, só vão receber a geleia real. O que vai diferenciar muito quando a gente pensa em abelhas neotropicais. Abelhas com ferrões atrofiados. O que acontece com as abelhas neotropicais? As abelhas neotropicais, elas fazem da seguinte maneira. As abelhas operárias que produzem esse material, que é a geleia real, porque é geleia real, elas depositam na célula até um certo nível, a rainha vai e faz a postura. No caso das abelhas, tem um detalhe, das abelhas do gênero Melípona, durante a postura, já é definido quem vai nascer para ser zangão, que é ovos não fecundados. Fecundação ocorre quando a rainha vai fazer a postura, ou não, ovos não fecundados nascem zangões, são indivíduos haploides. No caso de ovo fecundado, são diploides, elas vão nascer ali 2 níveis de abelha.
nascer operária ou nascer princesas. Não é definido pela quantidade ou melhor, pela alimentação sobre geleia real, porque todas as larvas em abelhas nativas, no Brasil, por exemplo, vai receber apenas, exclusivamente, geleia real. E a geleia real o líquido equivalente. Inclusive eu pego aqui uns dados para vocês terem uma ideia. Eu trouxe aqui qual é a composição da geleia real. Isso vai variar de espécie para espécie. Inclusive espécie dentro do gênero, se a gente pegar só o gênero Apis, é de 60% ainda 70% água, 7 a 18%, de 7 até 18% proteína, de 12 até 15% lipídio, gordura, de 3 até 8% vitaminas e sais minerais. Essas mudanças vai ocorrer dependendo, por exemplo, se a abelha está criada em um local, isso pode mudar. Se ela for criada em outro local, a mesma espécie. Se for dentro de espécies, por exemplo, vamos pegar o caso Apis mellifera linguística. Quando comparado com Apis mellifera mellifera, vai ter diferença. É dentro do gênero, mas é espécie diferente. E as abelhas nativas também é diferente. Quanto à organização de crias, no caso das abelhas neotropicais, é diferente das abelhas Apis. As abelhas Apis, a gente encontra lá num quadro que cria em criação em cativeiro, você pode encontrar no mesmo quadro. É possível encontrar crias, pólen e mel. Parte está com crias, parte está com mel, parte está com o pólen. O que não vai ocorrer porque as abelhas neotropicais, a maioria faz disso de criar algumas formas de células chamado formato de casco de uva, por exemplo, as leurotrigonas, exemplo, as frisiomelitas. Tem outras, mas essas duas estou lembrando, esses dois gêneros. As outras fazem disso de cria. Essa alimentação é chamada alimentação massal, porque o disco é horizontal e agora as células são verticais, são todas verticais. Aí, quando a rainha realiza a postura, de imediato as operárias fazem o quê? Elas vão percolar essa célula. Aquele alimento é o alimento, toda a sua alimentação. Ela vai se alimentar durante um período, depois ela forma uma pupa, o nascimento tem gente dizendo até de 50 e poucos dias, a média normalmente é de 40 dias. Detalhe interessante, enquanto as abelhas do gênero Apis, elas têm uma média de vida em torno de 40 dias, chega até uns 44, as operárias, a rainha vive até 7 anos. Mas normalmente os apicultores trocam de rainhas a cada 2 anos, aí é um processo industrial, no caso comercial, para poder ter maior produção, porque a rainha quando vai ficando velha, ela começa a diminuir a sua produção. Aqueles 2.000 até 2.500 ovos que ela bota em 24 horas, ela deixa de fazer isso, vai cair para 1.800, então não é mais interessante. As abelhas nativas também a rainha vai ter essa longevidade, só que essa longevidade, eu falo sempre, isso não é garantia que é pelo alimento. Imagina, se fosse pelo alimento, será que você alimentasse as pessoas, entendam, alimentar as pessoas só com geleia real, ia viver nessa proporção, ia viver, sei lá, 1.000 anos, 2.000 anos, um ser humano, não, uma proporção ia viver mais, porque ainda que seja abelha neotropical, a média de vida de uma operária é de 80 dias. Tá? Então tem essas questões. Eu estou deixando aqui uma sequência de prints para vocês verem. Então, ver, por exemplo, algumas descrições, por exemplo, interessantes tem do néctar. Esse é dicionário, é o dicionário Oxford Language. Está lá. Do ponto de vista botânico, solução açucarada, o néctar, produzida pelos vegetais em estrutura especializada, os nectários que servem de alimento aos animais, é o estímulo, polinizador e espessor de semente e esporos, a partir do qual a abelha faz o mel. Na mitologia grega, na Grécia Antiga, bebida dos deuses, o deusado Olimpo, que segundo a lenda, eternizava a vida. Então o mel também era eternizado. Vou deixar aqui uma foto da geleia real, como é que você vê a larva lá, quando está lá. Deixar outra foto aqui falando um pouco sobre esse material. A questão que eu fiz uma enquete e só 2 pessoas, eu coloquei em 5 grupos. Tem grupo que tem quase 300 pessoas no Zap Zap da vida.
apenas 2 pessoas falaram sobre isso. Porque é uma discussão muito grande, ou seja, é mais modismo do que realismo, que realidade. Que é a discussão. Dizer que, na verdade, as abelhas do gênero Apis produzem geleia real, enquanto as abelhas neotropicais produzem líquido larval. Não, eu até gosto de chamar alimento larval, que alimento larval serve para ambas abelhas, ambos tipos de abelhas, tá? Agora, ou é geleia real, inclusive eu peguei um vídeo, eu olhei um vídeo, olho muitos vídeos, e no vídeo, não olho todos não, dá tempo, tem um tempo. O vídeo, a pessoa falava que era até preconceito dizer que as abelhas nativas, as operadas, não produzem a geleia real. Produzem sim. E aí a gente vê as falhas até numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, como eu encontrei várias falhas. Tem outras também. Então as coisas assim absurdas. Quando trata essa questão, a geleia real é produzida por órgãos nas abelhas jovens. Quando diz abelha jovem, quer dizer que na verdade esses órgãos deixam de existir, eles desaparecem. Como fosse, por exemplo, no nosso caso, o cordão umbilical, que é apenas pós-nascimento que ele existe, depois cai, né? Cordão umbilical, não sei se alguém ainda tem um aí. É igual dizer, seria a comparação, seria afirmar que as aves nascem peladas só depois é que elas passam a ter pena, ficar empenadas, ter penas, na verdade. Mas é umas coisas assim absurdas. Então, para ambas as abelhas, geleia real. E por quê? Vamos entender aqui, para a gente ter um entendimento bem básico. Do ponto de vista da física, a matéria do nosso planeta, inclusive os livros de ciência, livros de biologia, a matéria e de química, principalmente, a matéria admite 3 estados. Quais são esses estados? Gasoso, líquido e sólido. Qualquer ordem. Por exemplo, a água que está aqui, que é o vapor d'água, mas é uma panela fervendo, é mais propício a gente ver isso, ela ia estar soltando vapor d'água, aquilo é água gasosa. A água dentro da panela, ela é líquida, está líquida. E a água que está no congelador é sólida. Isso é o que tem no contexto geral. Porém, entenda a partir de agora, todas as células vivas, que célula vem lá de cell, do inglês, que é compartimento, todas as células, todos os seres vivos, seja unicelular ou multi ou pluricelulares, no nosso caso, por exemplo, tem diferença nisso? Dentro das células tem um material gelatinoso. Então, gel gelatinoso e coloide, o que acontece? O que é esse material que as abelhas produzem nessas glândulas cefálicas? Ou seja, da cabeça, do cérebro. Esse material é um material coloidal, é gelatinoso. Por isso o nome geleia. Então, e por que geleia real? Porque a rainha, é a realeza que faz o consumo de um modo geral, é alimentada durante toda a sua vida com esse material. A longevidade da rainha eu desconfio eu não garanto que seja por conta de ser alimentada só por esse material. Não posso aqui fazer nenhuma afirmação, contestar, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é uma questão genética e não alimentar. Então entenda isso. A matéria, nosso estado, apesar dos livros no nosso planeta, apesar dos livros dizer que é 3 estados físicos, gasoso, líquido e sólido ou qualquer outra ordem, tem o estado de gel, ou seja, gelatinoso. Exemplo que nós temos fora no nosso cotidiano, para não sair um pouco da geleia real. Nós temos creme dentais ou pasta dental, o próprio gel passar no cabelo, dar uma arrumadinha, que o meu não faço isso. A gente pensar, o que eu uso para barbear aquilo é gel, eu uso um creme, é gel. Se a gente pensar em creme para passar nas mãos, se a gente pensar em álcool gel, né, álcool em gel, é álcool gel, aquele álcool também é a matéria no estado gelatinoso. Ali não é um líquido, ali não é um gás, ali não é um sólido. Guarda isso. Mas tem muita gente que não entende. Eu tenho que toda hora estar contestando isso com muita gente, dizendo, não está adequado. Então é isso. Você já deixou o seu like? Você já compartilhou o vídeo? Já assinou o canal? Então, era um vídeo que eu tinha que trazer para vocês. Tudo, ou você chama pela mesma critério, pela mesma maneira do animal produzir, no caso as abelhas, produzir esse material, ou você trata tudo de geleia real, ou trata tudo de alimento larval. Líquido não é. Chama qualquer um, pode trazer o melhor cientista,
do ponto de vista físico, químico até nem tanto, mas do ponto de vista físico, porque as transformações físicas não transformam a matéria, só muda seu estado, aí muda volume, essa questão toda. Chamo a atenção para todo mundo, não é líquido. Líquido, quem fala isso é porque não tem noção das coisas. Você olha lá no meu vídeo lá atrás, quando eu mostrei isso no vídeo, de abrir uma célula de cria. Agora, as diferenças são grandes entre as abelhas. E todo mundo quer transformar isso numa mesma coisa. Não, a diferença é grande, enorme. Por exemplo, ainda tem outras glândulas que eu falo depois em outro vídeo que existe nas abelhas. Praticamente o importante é saber glândula hipofaringiana que produz até uma certa idade da abelha. Produz a geleia real, a partir dali até a morte da abelha pode produzir, claro que ela vai diminuir, produzir dois tipos de proteína, duas enzimas, tá? A enzima invertase que separa os disacarídeos e a enzima glicose oxidase que o ácido glucônico tem como função matar possíveis micro-organismos que poderiam causar doença. Por quê? Porque mesmo... Entenda por que é importante que a abelha... Aí a questão da natureza, de evolução, por que ela produz isso? Porque mesmo os méis que têm menor concentração de água ainda tem 15%. Tá? Então ainda tem 15% de água. Então menor concentração méis de abelhas nativas de 20% a 25% de um modo geral. Então ainda tem uma concentração de água, o que possibilita muito o crescimento de micro-organismos. Logo, esse material ele é um antimicrobiano, principalmente um bactericida. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. No canal a gente tem essa meta de trazer informações sobre esses temas, que é temas interessantes no nosso cotidiano, que as pessoas têm que saber. Não estou trazendo tudo, porque aqui eu teria que ficar pelo menos 3 horas para explicar, porque isso é muito grande, muito intenso e muito bonito para as pessoas conhecerem. Tá bom? Ficamos por aqui.